Por motivos pessoais, Danilo pede para não jogar a partida de hoje contra o Corinthians, preocupa o Botafogo e Flamengo comemora. E inicio aqui no canal Nação Alviverde pedindo para vocês se inscreverem e deixarem seu gostei aí. 12ª partida. Está aí o motivo. O volante, caso entrasse hoje, não poderia mais jogar em nenhum outro clube nessa temporada pelo Campeonato Brasileiro. A sua saída do Botafogo está praticamente certo. A partir da Copa do Mundo, onde ele vai estar presente pela seleção brasileira, não vai estar mais pelo clube carioca, e isso por si só já foi um motivo para os flamenguistas comemorarem. Eles têm 100% de certeza que o volante vai jogar lá, e tudo isso devido às últimas especulações que os seus empresários estavam conversando com José Boto. E bora por partes. Palmeiras nunca escondeu interesse por ele, está à disposição para negociar. Já rolam teorias lá dentro que essa desistência pelo Nino, que chegaria aqui por 90 milhões de reais, está relacionada a essa reviravolta, e a única certeza absoluta que dá para falar para vocês, para ficarem cientes, é que se ele tomou essa decisão mediante os seus empresários forçando a não sua participação na partida de hoje, é porque tá de negociações com algum clube aqui do Brasil. E seguindo a lógica é o Palmeiras. Essa emoção dos flamenguistas é apenas um sonho, porque na realidade, se ele for deixar o Botafogo para jogar aqui no Brasil, é só aqui, no CT da Barra Funda, um clube chamado Sociedade Esportiva Palmeiras. Ou vocês acham que não? Será que o Danilo tem coragem de se tornar o Vinha 2.0? Vocês acreditam nisso? Me digam, mãe. Ele pediu. Paulinho implora para jogar a decisão contra o Flamengo, enfrenta a DM do clube e comissão técnica vai ser obrigado a fazer uma loucura. Vale tudo pelo título. As informações que chegam nessa noite revelam duas coisas: que Paulinho quer ser titular dentro do Maracanã e que Abel Ferreira está coçando a cabeça para encontrar uma solução nesse ataque. Ontem, o atacante entrou novamente no segundo tempo, conseguiu apresentar sim alguns lances importantes, dá pra ver que ele é diferente mesmo com essas interferências do DM, joga muita bola, e as conversas que vão começar a esquentar nesse início de semana serão as condições que ele terá para esse jogo como titular. Do lado do jogador, a volta dado. O técnico Abel vai esperar apenas a resposta final do DM. Ontem na coletiva, ele deixou até uma indireta do porquê o Paulinho não está sendo utilizado como deveria. E nas redes sociais o que tem de torcedor torcendo para isso não está escrito. E é a nossa última esperança. E eu não vou ficar em cima do muro não. Para mim o DM foi o principal responsável pela perda de título da Libertadores no ano passado. Essa mesma vontade do Paulinho de jogar contra o Flamengo, nesse brasileiro, se repetiu lá em Lima. Se dependesse dele ele jogava, teria entrado em campo. E eu teria fechado esse acordo sim. A presidente Leila teria que ter tomado uma decisão, já que ela é a palavra final do clube. Se ele estava disposto a jogar aquela final, por que então não colocou? O Palmeiras perdeu o título e agora está novamente se batendo de frente com o Flamengo, vendo o DM interferir numa possível escalação do Paulinho como titular. E dentro desses próximos dias me comprometo a trazer tudo o que está sendo feito lá dentro, porque essa partida de sábado vai decidir muita coisa. E o Paulinho, que está pedindo para jogar, tem que ter espaço, tem que estar presente. Ele é a nossa única esperança. E se não for ele nesse ataque, pode esquecer vitória. E isso eu não tô falando brincando não, porque a nossa situação tá muito complicada. Temos jogadores lesionados, se antes estava ruim, imagine agora. E poupar um jogador que tem qualidades para ser uma peça importante e surpreender o adversário, a gente não vai ficar quieto se ele não ver em campo. E você, palmeirense, acha que o Paulinho vai conseguir essa liberação do DM? Será que o Abel vai cometer uma surpresa e colocar ele para conseguir esses 3 pontos? Felipe Anderson brilha, marca um golaço, mas perde a chance de se firmar no clube. DM anunciou nessa tarde que o caso do atacante é um pouquinho sério. Amanhã será feita uma nova reavaliação médica, mas até o momento se especula que esse problema na coxa pode ocasionar na sua volta aos gramados apenas após a Copa do Mundo. Se isso for confirmado, daqui 2 meses ele vai estar de volta. Ramon Sousa corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo. Ainda bem que ele não vai precisar fazer uma cirurgia na parte ligamentar do tornozelo, porém é uma preocupação. A seleção paraguaia já está monitorando tudo isso, quer saber o passo a passo que a diretoria está tomando para a recuperação do jogador, e o clube segue garantindo que o problema não tem nada a ver com o gramado sintético. Infelizmente foi uma fatalidade, e as conversas nos bastidores após o jogo revelam que o atacante sentiu até um baque. Isso estou me referindo ao caso do Felipe Anderson, porque não tem o que falar, né? Era uma chance que ele tinha para dar a volta por cima, e agora que ele vai ficar ausente, vai perder essa oportunidade. E foi confirmado. Eric Belé será o reforço que vai estar presente nessas próximas 2 partidas pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. E a cria da base que teve o privilégio de jogar na Copa do Brasil, fazer um gol e conquistar uma chance de ganhar uma sequência,
vai ter a oportunidade de ser, quem sabe, uma peça surpresa. A diretoria está um pouco preocupada com as próximas decisões que será tomada pelo nosso técnico Abel, e tudo vai contar agora. Ele vai treinar o time, vai ter essa sequência aí de segunda, terça, na quarta vai jogar, na quinta e sexta os últimos treinos, e tudo vai ser feito visando essa partida contra o Flamengo, que é o nosso maior interesse. E que a cria da base esteja pronto e todos os outros também, porque se não é as crias da base para salvar o Abel, esquece. Ele estaria perdido, e não digo isso nessa temporada, mas nesses últimos anos, com Estevão, Hendrick, Luiz Guilherme, Danilo, Patrick de Paula, todo mundo. Esses talentos aí já provaram que o técnico tem que dar mais valor para a base, tem que abrir espaço para novos jogadores. Luiz Pacheco está sendo injustiçado, independente se o problema está envolvendo a diretoria, não justifica a maneira como ele está sendo tratado, nem escalado está sendo mais, só em partidas de Copa do Brasil que... Pode ser que a gente ganhe esse título ainda mais com essa saída do Flamengo, mas o foco agora é Campeonato Brasileiro e Libertadores. E pra você, qual seria o ataque ideal para essa partida contra o Flamengo? Diante dessas opções que vocês estão vendo na telinha, quais atacantes deveriam estar presentes para conquistar esses 3 pontos importantes na busca pelo título? Maurício pode deixar o Palmeiras, torcida apoia a saída do meu atacante e Abel Ferreira está perdido. Não fede nem cheira, horrível. Maurício foi um dos principais jogadores mais criticados após a partida contra o Cruzeiro. A falta de qualidade e a vontade do atacante foi responsável por contribuir muito por esse empate. E para muitos essa fase horrível do jogador está relacionado à Copa do Mundo. Foi a primeira vez que ele foi para a seleção paraguaia e já voltou com uma outra mentalidade. Se antes não decidia nada, agora piorou. Dentro do clube existe a confiança que essa convocação dele indo para a Copa se valorizando e a meta da presidente é 100 milhões de reais. Real Betis é um dos principais clubes que fizeram sondagens por ele nessa última janela, não avançou, nem chegou a fazer proposta, mas pode voltar novamente com essa possível saída do Del Sá, que é o colombiano que não conseguiu se adaptar lá e está sendo negociado por eles também nessa próxima janela. E infelizmente não deu liga. Chegou aqui para ser o grande substituto do Veiga, mas não está mantendo a regularidade. Antigamente até que ele decidia, num clássico contra o Corinthians fazia gol, em decisões contra o São Paulo, conseguia agregar, mas parece que realmente essa sua convocação para a seleção transformou, porque ele virou reserva, perdeu espaço no time, quando entra não decide nada, e só deixa a torcida irritada. Ontem quem esteve presente na Arena Barueri ficou muito revoltado com essa atuação. E não foi só ele não, o Jeffter também entrou, não jogou nada, Kelvin a mesma coisa. Palmeiras está no beco sem saída, Abel Ferreira está perdido. Se ele não encontrar o trilho para corrigir esses problemas, mesmo com esses jogadores que não decidem nada, vai sobrar para ele. E a torcida não vai ter dó não, vai criticar, vai cobrar, porque aqui a gente quer o máximo de desempenho possível. Um time que contrata 500 milhões de reais em 2 anos, não tem que ficar dependendo de acréscimos, final de jogo para fazer gol. Estamos na 3ª partida dependendo de um lance decisivo, de um pênalti marcado. E isso não é justo. A gente quer um futebol praticado, um futebol que a gente exige de um clube do tamanho do Palmeiras. E se você, palmeirense, quer desabafar aí sobre esses jogadores que entram no segundo tempo e não decidem nada, desabafem aí. A voz agora tá contigo. Fico por aqui, mas com compromisso de voltar ainda hoje. Daqui a pouco.